Boa tarde, estamos aqui hoje para mais um tema a respeito da palavra de Deus, a respeito das Escrituras Sagradas. Vamos tentar entender hoje mais um atributo, mais uma característica do Senhor. Se Deus é um Deus planejado, se Deus ele faz as coisas de maneira aleatória, ou ele traça um perfil, ele traça um caminho, um plano. Como é Deus em relação à humanidade, em relação ao universo? Ele é organizado, ele é planejado, ele traça etapas? Ou ele simplesmente deixa o universo aleatoriamente decidir os acontecimentos, o momento, ou se vai algo acontecer ou não? Vamos tentar entender através do livro, começando pelo livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 28. Eu quero ler para vocês. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Cristo está ensinando isso. 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Dizendo, verso 30, este homem começou a construir e não pôde acabar. Verso 31, ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Verso 32, caso contrário, estando o outro ainda longe, envia uma embaixada pedindo condições de paz. Ou seja, Cristo lhe dá um exemplo de que aquele que quer seguir a ele tem que primeiro calcular. Tem que primeiro projetar, tem que primeiro analisar, tem que primeiro planejar se tem condições de assumir a empreitada, se tem condições de assumir aquele desejo, aquela vontade de seguir a ele. Então, deve-se ter uma articulação, deve-se ter um planejamento, deve-se ter ele fala em calcular, ele fala duas vezes, calcular, qual é aquele homem que não vai construir uma torre que antes não calcula? Se tem condições, se tem dinheiro suficiente, se tem material suficiente, se tem trabalhadores suficientes, tem tempo suficiente, para não acontecer que depois ele iniciar a obra, ele tenha que deixar a obra em ruínas, e os outros vão zombar dele. Da mesma forma, ele deu o exemplo daquele que antes de entrar numa guerra, ele não vai verificar se ele tem soldados em números suficientes para combater o adversário. Caso contrário, ele vai mandar uma embaixada de paz para ele não ser derrotado. E se ele tiver menos homens, a tropa for menor do que o adversário, ele não vai calcular antes o número de soldados que ele precisa para entrar na batalha. Então, aqui nós já vemos que Deus ele faz as coisas calculada, planejada, de maneira detalhada. Deus ele não larga tudo ao léu, não deixa tudo aleatoriamente, não deixa tudo depender da sorte, do acaso ou do azar. Não existe acaso, tudo é calculado, tudo é matematicamente calculado, como o próprio Cristo diz, não calcula. Qual é o homem que não calcula? Então, há um planejamento aí, há uma projeção aí de Deus, a providência divina, ela leva em consideração a projeção, o plano. Ela trabalha em cima de um plano, de um projeto. Isso nós podemos ver de maneira claríssima através do Antigo Testamento, especialmente pelos profetas. Os profetas, a profecia é dizer algo que vai acontecer no futuro. Profecia é revelar algo que vai acontecer no futuro ou que aconteceu no passado, mas os profetas eles trabalhavam mais no futuro. Providências que Deus iria agir no futuro. O profeta revelava o que iria acontecer. Então ali demonstra que Deus, em relação à humanidade, já está tudo planejado. Agora, existe um fatalismo, existe um destino para cada um destino inegociável, irrevogável, que Deus estabeleceu. Esse aqui é para o fracasso, esse aqui é para a vitória, esse aqui é para a salvação, esse aqui é para a condenação. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz isso. Até porque se existisse um fatalismo, o evangelho não precisaria ser pregado, seria inócuo, seria sem sentido pregar o evangelho para pessoas que já estariam pré-determinadas à condenação antes mesmo que ela nascer. Então nós temos que ver que Deus ele tem um plano, ele tem projeto sim,
mas ele deixa uma margem de liberdade para o ser humano tomar decisões. Certas decisões, o ser humano tem essa liberdade. Ele tem a liberdade de escolher entre seguir a Deus ou rejeitar a Deus. Deus não predeterminou o ser humano a obedecê-lo ou a segui-lo antes do nascimento. Não. Ele tem a liberdade simplesmente de não querer a salvação, de não querer nada com Deus, de ter uma vida dissoluta, como um exemplo típico, aquele povo na época de Noé. Noé, diz a Bíblia que Noé, apenas 8 pessoas se salvaram pelas águas na barca de Noé, na arca de Noé, perdão. Os demais preferiram a salvação porque eles escolheram, Deus deu a liberdade deles escolher, e eles escolheram a condenação. Da mesma forma, os habitantes de Sodoma, escolheram a condenação. Eles não estavam predeterminados, eles escolheram. E daí nós temos outros exemplos. Nós temos outros exemplos na época de Jesus, de Cristo, de pessoas que rejeitaram a Cristo, rejeitaram o Evangelho. Cidades que Jesus chegava a pregar que rejeitavam, que ele mandou até sacudir a poeira dos pés, tirar o pó dos pés quando saísse dessa cidade, porque eles, mesmo vendo milagres, rejeitaram a Cristo. Então, assim, Deus é um Deus de planejamento, mas ele deixa um livre-arbítrio, ele deixa uma margem de decisão para o ser humano aceitar ou não a salvação. Um exemplo típico de planejamento é o plano da salvação. Deus planejou desde a queda do homem. Deus, ele tem lá no Gênesis capítulo 3, verso 5, da mulher, que a mulher iria pisar na cabeça da serpente e a serpente ia morder o calcanhar da mulher. Ele iria, a partir de então haveria uma inimizade entre a mulher e a serpente. A mulher daria a luz. Depois lá em Apocalipse nós vimos que a mulher daria a luz a um menino. Está lá em Apocalipse 12, verso 5. Nasceu um menino. E esse menino, através do quê? Através do sangue dele, do sacrifício, ele ia pisar a serpente, ele ia derrotar a serpente. O menino é Cristo. Então lá em Gênesis 3, 5, capítulo 3, verso 5, já havia previsto, Deus havia visto o plano da salvação. A libertação do homem, de todo aquele que crê em Cristo, de que aceita Cristo como seu Redentor, como Salvador, obter a redenção dos pecados, obter o perdão dos pecados. Já foi visto isso, e que o próprio Cristo iria derrotar Satanás. Lá em Apocalipse 12, 5, Apocalipse 12, 11, nós vemos lá que é ele, que o próprio Cristo, o sangue do Cordeiro, vence Satanás. Então há planejamento. Deus planejou desde a queda do homem a redenção do homem. A possibilidade do homem obter salvação, perdão, pelo livre-arbítrio, pela liberdade de escolha. Deus deu essa oportunidade. Nós temos outros casos na Bíblia, nós temos a história de José, lá em Gênesis 37, dos sonhos de José, que Deus revelou o futuro do povo de Israel através de José, dos feixes que se inclinavam para José, dos astros, o sol, a lua e as estrelas que se inclinavam. Lá em Gênesis 37, era a previsão do governo de José no Egito. Então Deus revelou a José também. Deus revelou também a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. Ocorreu de Abraão 3 religiões: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Através também do Ismael, do filho que ele teve com Agar. Então se cumpriu a promessa, era plano de Deus, Deus planejou isso.